Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da TV APCS. E hoje nós estamos aqui com mais um convidado muito especial, o senhor Roberto Cano de Arruda. Ele é empresário rural e se dedica à suinocultura, bovinocultura e agricultura. Boa tarde, senhor Roberto. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, infelizmente. Boa tarde. É um muito prazer participar da sua entrevista através da nossa PCS. Muito obrigado inicialmente. Nós que agradecemos. Seu Roberto, eu gostaria que o senhor comentasse conosco e explicasse um pouquinho, como que se iniciou a suinocultura através do financiamento do Badesp. Sim, com muito prazer. Em que pese isso já ter passado 46 anos, eu fui diretor, eu era funcionário de carreira do Banco de Desenvolvimento e no determinado governo, que foi o governo de Paulo Egídio Martins, já passado alguns anos, eu fui convidado a trabalhar, a ser diretor do mesmo departamento em que eu trabalhava como assistente da diretoria. Era o Departamento de Operações Rurais e Agroindustriais do Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Isso lá pelos anos de 1975, 77, 78, 79. Então, aí iniciamos as nossas atividades bancárias nessa instituição que foi criada naquela época, e que tinha como objetivo programas de desenvolvimento em determinadas áreas que não implicava em crédito de custeio. Era muito mais dedicada às atividades de investimento, investimento de capital fixo, investimento de capital de trabalho. E aí iniciamos as nossas atividades nesse banco. Perfeito. E o que que o senhor consegue, estando há tanto tempo, trabalhando com agricultura, suinocultura, principalmente, e também a bovinicultura, o que que você consegue verificar que teve de evolução, nesse surgimento de financiamentos e estratégias? Realmente o Banco de Desenvolvimento é o banco que procurava focar as suas atividades em setores da atividade agropecuária e agroindustrial que fossem prioritárias para o Estado de São Paulo naquela época. E nós tínhamos vários financiamentos já através de bancos privados, de bancos oficiais, setor de agricultura custeio e poucos recursos derivados de bancos oficiais destinados à agricultura de investimento, ou programas de investimento na agricultura ou na pecuária. Foi daí que nós resolvemos prioritariamente identificar os setores que poderiam ser contemplados com essas linhas de crédito que nós repassávamos através do Badesp. E nessa época, realmente, nós incluímos a suinocultura como uma das atividades prioritárias do Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Entre outras, evidentemente, né? Mas a suinocultura foi iniciada nesse tempo de 1978, quando nós estávamos na diretoria executiva do banco. E nós preparamos, após vários contatos com a diretoria do Banco Central, em Brasília, nós iniciamos um programa, preparamos um programa de desenvolvimento da suinocultura em São Paulo. E assim iniciamos as primeiras atividades dessa suinocultura, evidentemente com outros parâmetros tecnológicos que nós dispunhamos no momento e que até hoje existem, foram atualizados, evidentemente, muitos deles, mas naquela época significava um avanço muito grande na suinocultura.
E assim iniciamos os nossos programas de financiamento para clientes que desenvolvem atividades produtivas na suinocultura até hoje. E foi realmente um sucesso. A demanda foi muito grande, era uma novidade financiar investimentos de capital fixo para a suinocultura, mas despertou o interesse de muitos empresários que já se dedicavam e passaram a se dedicar à suinocultura, que é o reflexo de tudo isso que nós temos hoje no estado de São Paulo. Evidentemente, não todas as atividades de suinocultura em São Paulo, mas aquelas que foram financiadas pelo Badesp, a grande maioria delas hoje representa um grande sucesso, tanto em resultado de tecnologia, como em resultados econômicos em função de novas práticas e técnicas que foram adotadas. A exemplo disso, nós temos um empresário que tem se dedicado muito à suinocultura desde essa época, já passam de seus 35, 40 anos que ele foi nosso cliente, Uhum. que é o Olinto Rodrigues de Arruda. Ele começou as suas atividades com 68 matrizes. Hoje ele tem próximo de 20 mil matrizes em produção. Um crescimento vertiginoso, técnicas modernas e com resultados extremamente satisfatórios e que se constituiu exemplo para todas as outras empresas que se dedicam à suinocultura aqui no estado de São Paulo. Em princípio, é isso. Ai, que bom, seu Roberto. Muito obrigado por poder compartilhar conosco toda essa trajetória, toda essa sua experiência, principalmente falar um pouco sobre o Badesp, porque muitas pessoas ainda não sabem, não conhecem. E agora que está tendo bastante essa sucessão familiar na suinicultura, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem para os que estão assumindo ou os que vão vir assumir as propriedades, as granjas? Tenho sim, eu tenho sim. Eu tenho que observar o seguinte: quem se dedica à suinocultura deve ter em mente sempre que é uma atividade intensiva, que deve ser muito bem localizada em termos de mercado, em termos de vias de transporte, em termos de infraestrutura, que possa atender às necessidades da suinocultura, inclusive de agroindústrias que se dedicam a beneficiamento da carne suína, do suíno e da carne suína. Então, eu recomendo que todo novo empresário deve se pautar por por um estudo prévio de mercado para observar quais são as melhores condições de localização, de infraestrutura e de comércio e de mercado. Senão, as coisas ficam muito complicadas. Tenho que observar que, infelizmente, um dos governos anteriores, agora aqui de São Paulo, extinguiu o Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. E nós obtínhamos, naquela época, pelos nossos contatos em Brasília, um relacionamento muito grande com o Banco Central. O Banco Central era que nos repassava diretamente para o Badesp recursos para os determinados programas que nós implantamos aqui em São Paulo. Suinocultura foi um deles. Bovinocultura também, avicultura também, investimentos de infraestrutura na propriedade rural também foi prioritariamente desenvolvido pelo banco e estimulado aqui no estado de São Paulo. Por isso, nós ficamos bastante satisfeitos e gratos pelos resultados que obtivemos na época, que se refletem até hoje na nossa atividade econômica. Perfeito. Mais Foi uma vez. muito, Oi, pode falar. foi muito longo ou não? Não, ficou perfeito. Eu queria agradecer, em nome da TV EPCS, a sua disponibilidade de estar compartilhando conosco todo o seu conhecimento e deixando essa mensagem para os próximos empreendedores. Muito obrigada, seu Roberto. Boa tarde, muito obrigado a vocês todos. Parabéns aí à nossa PCS
Faço votos que nós tenhamos um futuro próximo e mesmo presente que venha satisfazer as necessidades do país, particularmente no estado de São Paulo, na área de produção animal, que é o nosso caso. Faço votos que isso continue crescendo, porque realmente é a grande força da economia desse país, é o setor agropecuário. Muito obrigado e boa tarde. Obrigada eu. E é isso, ficamos aqui com mais um episódio da nossa TV APCS.